Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para ser rápido, gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de João, no capítulo 3 e versículo 16. Hoje já tive a oportunidade de fazer uma introdutória, mas agora nessa noite gostaria de ir um pouco mais a fundo. Fazer o meu agradecimento a Deus pela oportunidade da sua palavra. Fazer um agradecimento também ao pastor Chico pela confiança e a coragem. Tem que ser corajoso. Deus é bom. Aquele que achou, diga amém. E o que não achou, misericórdia. Diz assim na minha palavra, na minha Bíblia: porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Pode se assentar, igreja, e ficar à vontade. Quero trazer a base que Jesus aqui ele estava conversando com um doutor da lei, cujo era Nicodemos, um mestre que buscava respostas, e ele sabia que o único que poderia responder as respostas que ele estava procurando naquele momento era Jesus, porque mesmo ele conhecendo a lei, mas ele ainda via que Jesus tinha algo de diferente, que Jesus poderia oferecer algo para ele que ele estava tentando achar e buscar. Quantos de nós nessa noite precisamos de uma resposta? Ou precisamos de algo para nos completar, ou até mesmo para tirar os nossos pontos de interrogações da nossa vida? Mas há pouco tempo o irmão Murilo fez a menção da palavra também sobre o verbo. E nós podemos ver que no início, o momento que a voz de Deus anunciou ele como seu filho, e Jesus começou a pregar, a anunciar, a viver aquilo que tinha sido ordenado para ele. Foi pouco tempo, mas pouco tempo tão sofrido. Só 3 anos, irmãos. Pouco tempo e tanto sofrimento para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ter a liberdade do acesso de chegar ao nosso Criador e saber que as nossas dores e as nossas angústias tem aquele que pode nos trazer a paz necessária para todas as coisas. A paz no coração, a paz do Espírito, a paz sobre a nossa mente. E nós podemos ver que Jesus, ele fez grandes milagres, porque através da sua caminhada podemos ver que ele fez paralítico andar, ele fez cego enxergar, fez surdo escutar, colou a orelha de um soldado, fez o fluxo de sangue de uma mulher que não havia mais esperança de ser curada. Aleluia. Aqueles que não tinham mais oportunidade por causa da lepra foram curados. Aquilo que era vergonha, Jesus se aproximou e disse: agora eu te curo. Agora eu transformo a tua vida, porque pode ter certeza que quando Jesus ele está vindo ao teu encontro, é porque ele vem para mudar a tua história. Como ele fez nessa palavra, que ele mudou todas as coisas, para trazer a salvação para todo aquele que crê nessa palavra. Nós vemos que nós temos a luz e nós temos as trevas,
Eu vim para os meus, como foi citado, eles não me aceitaram. Nós, como povo gentil, hoje estamos nessa noite glorificando e reconhecendo Ele como nosso Salvador, como aquele que não está mais pregado numa madeira, numa cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que é fiel pela sua palavra. E podemos ver que até o Getsemane, quando ele chegou, que ele sabia, porque o mais interessante é que Jesus sabia que iria morrer, irmão. Imagina se Deus de repente dissesse para ti, te abrisse a tua visão, ó, tu vai morrer tal dia e tal horário. Automaticamente, o nosso subconsciente já ia entrar em alerta de defesa. Vou consertar os meus passos, vou me aproximar porque eu sei que está chegando o meu dia. Mas ao contrário, Jesus já sabia que ia morrer, e ele foi seguindo a direção da morte, porque aonde havia morte, teve sinal de vida. E lá vem ele, caminhando. E ele chegou lá no Getsemane, no Monte da Oliveira, em Lucas no 22 e 44. Emetriose foi o nome do que causou em Jesus Cristo no Getsemane. O que foi? Angústia, a flor da pele, sabendo do que ele ia passar, abriu seus poros e ele suou sangue. Um estágio de estresse tão grande, de angústia tão grande. E olha, Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade para dizer: acabou, não quero mais, está doendo demais. Mas não, ele sabia que tinha um propósito e que tinha que cumprir. Ele fala com o seu pai: olha, se possível, afaste-se esse cálice de mim, mas que todavia se cumpra a tua vontade e não a minha. Naquele momento, quem de nós está disposto de abrir as nossas vontades, de entregar o nosso, como se diz hoje, muita gente pregando sobre livre-arbítrio, que a palavra fala sobre poder de escolha. Quem escolhe de nós, queremos escolher deixar o nosso poder de escolha na mão daquele, que é Jesus. Porque Paulo fala sobre isso: agora eu sou prisioneiro de Cristo. Porque quando andamos por Ele, não andamos mais por nós, mas andamos pelo olhar da fé, andamos pela vontade de Cristo, conduzido pela presença do Espírito Santo. Tu acha que Ele não conhece as tuas necessidades? Tu acha que Ele não sabe as tuas fraquezas e as tuas lágrimas? Tu não acha que Ele não sabe o que você precisa? Claro que Ele sabe. Mas sabe, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Para Jesus também foi assim. E Ele veio cumprir no tempo determinado por Deus. E chegou o ato da cruz. Mas no momento da cruz, o mais interessante que nós também vamos ver, que havia dois homens, como a palavra diz, tem a luz e temos a trevas. Há uma oportunidade, há caminho de vida e há caminho de morte. Chegou no momento da crucificação, Jesus estava lá crucificado. Um disse: olha, se tu és filho de Deus, desce daqui, nos salva. Tu não és o Todo-Poderoso? Olha, tu não és o Filho de Deus? Por que tu não desce daqui? Mas de repente, uma voz do lado: ei, ó, fica quieto, rapaz. Tu não sabe nem o que estás falando. Olha, Senhor, tenha de misericórdia da minha vida, por favor, porque eu sei que tu és o Rei, eu sei que tu és o Messias. Por favor, lembra de mim naquele dia.
E o mais interessante é que quando Jesus olhou para aquele homem, ele disse: em verdade vos digo, que a partir de hoje estarás comigo no céu. Aquele que aceitou teve o direito da salvação. Tudo foi um poder de escolha. Jesus e Deus, únicos, escolheu nos amar. E nessa noite, nós escolhemos amar a Cristo, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas não é conforme as minhas vontades, é a vontade dEle, é por Ele. Se o Filho dEle teve que sofrer, quem somos nós para negar o sofrimento da cruz? Não somos nada, irmão. E de repente a palavra vai falar para nós, para ser rápido, que Jesus, ele morreu. Parece que acabou a esperança, mas ele sempre diz que haverá esperança. Vai vir aquele que vai destruir, que vai levar sobre os nossos pecados. Ele vai vencer. E de repente ao terceiro dia, lá vem Jesus, aquele que cumpriu o propósito, aquele que é fiel e zeloso pela sua palavra, aquele que tem compromisso com a sua igreja, aquele que é Deus conosco, que nunca nos deixou sozinho, aquele que disse: eu subirei, mas eu deixarei o Consolador. Lá está vindo Ele, Jesus, ressuscitado, venceu a própria morte, irmão. Esse é o Deus que nós vencemos, não é qualquer um que nós adoramos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que venceu a própria morte, por mim e por você, e que alcançou a nossa vida, que alcançou a igreja do Senhor. Que nós podemos olhar todos os dias para essa palavra e lembrar que alguém teve que pagar um sacrifício para que hoje nós pudéssemos enxergar a luz, para que hoje essa palavra é a luz que ilumina os meus passos, que me leva para a direção daquele que nos salva e que nos leva para um lugar que já está preparado. Porque para onde eu vou, há muitas moradas, e eu creio que cada um que está aqui dentro já tem a sua casa guardada lá no céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa é a palavra. Gostaria de convidar a igreja, com a permissão do pastor, para estar se levantando, pois aquele que foi tocado, ou que necessita de algo, que precisa, se quiser chegar até aqui à frente, se sinta livre para vir receber a bênção do Senhor, para receber a cura que é necessário para a sua vida, para receber aquilo que você mais precisa, que é a sua presença. Curvamos a nossa cabeça e oramos ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que foi ministrada nos nossos corações, pois sabemos, Pai, que a Tua palavra tem a direção certa para cada coração. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, possa ir de encontro com o coração dos Teus filhos que estão nesse lugar, e mostrar para cada um deles que eles são amados, que eles são filhos, e que eles estão no braço do seu Criador, que tem alguém que zela e que cuida de cada um deles. Te peço, com a Tua misericórdia, Senhor, e com a Tua graça, alcance os Teus filhos nessa noite, e conforta os corações.
Aleluia, Pai, conforte, Pai, aleluia, que a Tua presença possa encher os Teus filhos, aleluia, e transmitir a paz necessária, iluminar o seu caminho, Pai, aleluia, e entender que a vitória está em Ti, porque somos mais do que vencedores em Cristo, porque o Senhor já venceu todas as coisas, aleluia, operando Deus, quem impedirá ninguém, estamos fortalecidos e enxertados na Tua palavra, pela Tua graça que nos salva a cada dia. Louvamos e engrandecemos pela presença do Senhor. Obrigado, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor.